Rapaz, eu fico me perguntando assim, velho. Eu fiz até um short no canal. Eu tava assistindo o jogo Santa Cruz e Náutico, cara. E a gente já esperava isso, né? Que o Santa Cruz possivelmente levaria uma goleada. O Náutico abriu pra cá com um bom jogador. O Dodô, cara, Dodô golaço, golaço mesmo do Dodô. E depois teve dois gols do Vinícius e um do Júnior Todinho. 4-0 com vaga pra mais, né? Mas assim, cara, você vê a fragilidade do time do Santa Cruz, velho. Como é frágil o Santa Cruz. Eu tô gravando pelo celular, tá? Como é frágil o time do Santa Cruz, cara. Assim, o Sport tem a obrigação de pegar o Santa Cruz e meter uns 4, 5 também, cara. Mas pra você ver, quando o Sport perdeu do Náutico com o Sub-20, foi uma gozação danada. E eu até gosto que a brincadeira do futebol, a graça do futebol é essa gozação. Foram o quê? 4, né? O Náutico deu no Sport, mas no Sub-20 do Sport. E foi a maior gozação. E até inclusive por torcedores do Santa Cruz. Torna a dizer, eu acho legal, é a graça do futebol. Muito legal mesmo a brincadeira. Mas, bicho, a gente só fala da casa dos outros quando a nossa casa tá bem. E mesmo assim não deve fazer. O time do Santa Cruz é um time muito fraco, muito ruim. Limitadíssimo, cara, tecnicamente. O Náutico, eu falei que o Náutico era o favorito a ganhar o campeonato. Pois já vinha pronto durante todo o campeonato. Já vinha preparado para o Hélio dos Anjos, tem uma certa base, precisa reforçar muito. O torcedor Timbu sabe disso, que precisa reforçar muito ainda. Mas, diante de todo esse contexto, leva muita vantagem. Leva a favoritismo, né, com relação aos outros, pelo elenco já montado e um treinador experientíssimo que é o Hélio dos Anjos, cara. Que faz valer dentro de campo. E a cara dele era só alegria. Mas você olha aí, cara, vê a galera dizendo, não, cara, mas o Santa Cruz, não sei o quê. Eu fico me perguntando às vezes o que leva o cara a torcer pro Santa Cruz. Meu pai mesmo, cara, se ele era um único tricolor que eu ia ter pena, assim, sabe? Mesmo assim, eu ia tirar brincadeira pra caramba, porque meu pai era tricolor, né? Meu pai, a família do meu pai toda é tricolor. Acho que a galera antiga do tempo do Santa Cruz era tímida, lá na década de 60, 70, por aí. Porque, pelo amor de Deus, cara, é muito ruim o time do Santa Cruz, cara. Os caras ainda abrem a boca, falam em SAF. A SAF, que milionário, que não sei o que. Cara, é assim. São torcedores muito iludidos, cara. Assim, veja, pra você ver que eu sou torcedor do esporte e nos últimos anos eu desço o cacete no esporte, cara. A diferença do torcedor do esporte para um torcedor do Santa Cruz é essa. O torcedor do esporte ele é consciente. É consciente quando o time tá ruim. Então, o time pode estar ruim ou tá bom. Chegue você, torcedor do Santa Cruz, chegue no meio da torcida do Santa Cruz e comece a falar mal do Santa. É capaz dos caras se voltar contra você. Um amigo meu já passou por isso. Locutor, que ele é torcedor do Santa Cruz, ele locutor. E ele disse, começou a criticar os caras. Disse, não, aqui não é pra falar mal do Santa Cruz, não. Se quiser, vai torcer pro esporte. Mesmo assim. É por isso que chega na situação aí. Vai voltar pra Série D. É pra ir pra Série Z. Né? Eu digo, eu não gosto da coisa. É que o Santa Cruz se lasque, eu digo sempre. Não gosto, cara, do Santa Cruz. Mas, cara, você vê como ele, a limitação do campeonato pernambucano, cara. Como é que o cara pode chamar um jogo desse de clássico, cara? Clássico nenhum, cara. Aí é um time que todo mundo sabia que ia ganhar o jogo treinando. O Náutico treinando, já treinando para as finais do campeonato. O cara vai fazer isso com o Sport. Ah, André, fez com sub-20, o cara vai fazer com o time profissional. Faz não, velho. Não faz não. Favorito, eu acho, no momento, pelo entrosamento, o Náutico é. Pra você ver que eu não sou clubista. Sou torcedor do esporte, mas sou clubista. Pra você ver que no momento eu acho o Náutico muito favorito. Entendeu? Eu acho pelo entrosamento, pelo treinador que tem, alguns jogadores que estão se destacando, tipo o Paulo Sérgio mesmo está se destacando bem pra caramba. O próprio Vinícius tem jogado muito. O Dodô nem se fala, hoje é o melhor jogador do Campeonato Pernambucano. O Dodô é o melhor jogador do Campeonato Pernambucano. Isso é fato. Jogador qualificadíssimo. Boa aquisição. E eu falei, conversando com meu filho é torcedor do Náutico, Vinícius. Ele, inclusive, o mesmo nome de um dos jogadores do Náutico, né? Ele mesmo disse, cara, pai, esse Dodô é muito bom. Esse cara é bom, eu vi ele jogando, cara. Jogou na Ferroviária, cara, bom jogador. Entendeu? Agora, você vê a limitação técnica e a galera ainda, essa galera ainda não, o trio de ferro. Gente, não existe mais isso. Acaba com isso. Hoje Santa Cruz e Retrô é mesmo patamar e o Retrô com mais estrutura do que o Santa. Porque o Santa nem está aqui, está caindo de pedaço, né?
E dessa vez, se descer, meu amigo, para uma Série D, volta mais não. Você acaba praticamente. Porque, cara, não tem condição. E o problema, sabe como eu digo de quem é a culpa? É sempre o torcedor do próprio clube, que aceita. A torcida do Sport não aceita. Você pode ver, Yuri teve que sair correndo do Sport. Ele teve que sair correndo do Sport. Porque ele sabia que se o caldo engrotasse, mesmo, ele ia cagar fino. Entendeu? Porque a torcida do Sport não aceita não, meu. Aceitar essas condições que aconteceu com a torcida do Santa Cruz, que acontece com esse time, a torcida do Sport aceitar isso. Aceitaria em hipótese nenhuma, cara. Em hipótese nenhuma a torcida do Sport aceita um time ruim desse jeito. A gente passou as maiores humilhações e os caras podem perder o cara numa quarta divisão, terceira e preocupado com o Sport Clube do Recife. Você tem uma ideia como é o torcedor do Santa Cruz. Tem que ser estudado pela NASA, velho, como a turma diz. Porque para torcer para um time desse tem que... É por isso que a gente é a torcida mais apaixonada, eles dizem, né? Realmente, tem que ser muito apaixonado para torcer pro Santa Cruz, cara. Porque o time é ruim, velho. Eu não digo nem ruim, que é o português coloquial correto, é rim. O time é rim. Como diz o jargão popular, né? O pessoal do interior, o time é rim. Muito fraco o time de Santa Cruz, cara. Se seu Amaury Rodrigues de Freitas estivesse vivo, estaria fulo da vida, cara. Porque eu ia estar zoando tanto, velho. Era capaz de meu pai me dar uma pizza. Dizer, meu filho, sai de casa. Porque meu pai era um tricolor doente, né? E ele perguntava, por que você vai torcer pro esporte? E porque eu gosto de ganhar. A diferença é essa. É brincadeira, meus amigos, é brincadeira, né? É brincadeira, mas é sério o caso. Olha, torcedor de Santa Cruz, pode ter certeza, brincadeira à parte, vocês são um sério candidato ao rebaixamento mesmo. O time é muito ruim. Essa história de SAF foi uma balela. Agora, voltando a falar do Campeonato Pernambucano, o próximo jogo é justamente contra o Sport. E o Campeonato Pernambucano está decidido que o Náutico vai líder isolado, né? Porque a gente estava torcendo para um empate para que no clássico o Sport ganhasse e já passaria. Mas o Náutico ganhou e aumentou o saldo de gol ainda. Aí complicou tudo para o Sport Clube do Recife, cara. Essa vitória do Náutico complicou bastante para o Sport Clube do Recife. No sentido de classificação, mas lembremos que após isso aí é um mata-mata. E mata-mata é outro campeonato. Mata-mata, o Sport sempre é mais forte, sempre é favorito. Pode ser com quem for jogando aqui, que está melhor. Até com o Náutico que está melhor. Mas se for para o mata-mata, o Sport já vai como favorito. Os caras sabem que a pressão é muito maior. Mas como o Náutico deve pegar, até uma mistura, pode ser que o Santa Cruz é tão ruim que perca mais um jogo que o Náutico pega ele de novo. Lá na frente, numa semifinal. Pega ele de novo, porque é ruim esse time de Santa Cruz. Pelo amor de Deus. Eita!